1929. O mundo estava prestes a entrar na maior crise econômica da história moderna. Em poucos dias, fortunas desapareceram. Empresas fecharam, bancos quebraram e milhões de pessoas perderam tudo. Nas ruas de Nova York, multidões se reuniam diante dos bancos tentando sacar suas economias antes que fosse tarde demais. Era o colapso de um sistema que parecia impossível de cair. A bolsa de valores havia ruído. O mercado financeiro estava em pânico e ninguém realmente sabia o que fazer. Nos Estados Unidos, a maior potência econômica do planeta estava paralisada. Economistas discutiam teorias, políticos debatiam possíveis soluções, mas nenhuma resposta parecia suficiente para conter o desastre. Enquanto isso, do outro lado do continente, um país enfrentava um problema igualmente devastador. Um país cuja economia dependia quase completamente de um único produto: o café. O Brasil. Durante décadas, o café havia sido o motor da economia brasileira. Navios carregados com toneladas de grãos saíam dos portos brasileiros rumo à Europa e aos Estados Unidos. O café financiava cidades, construía ferrovias, movimentava bancos, criava fortunas. Em muitos sentidos, o café era o petróleo do Brasil daquela época. Mas essa prosperidade escondia um risco enorme. A economia brasileira havia se tornado extremamente dependente de um único produto. E quando o mundo entrou em crise, essa dependência se transformou em um problema gigantesco. Para entender como tudo chegou a esse ponto, precisamos voltar alguns anos antes do colapso. No final da década de 1920, os Estados Unidos viviam um período de prosperidade aparentemente ilimitada. A indústria crescia rapidamente, o consumo aumentava, novas tecnologias surgiam a todo momento. Automóveis, rádios e eletrodomésticos começavam a fazer parte da vida das pessoas. A Bolsa de Valores de Nova York parecia subir sem parar. Milhares de pessoas começaram a investir em ações. Muitos não entendiam exatamente como o mercado funcionava, mas acreditavam que os preços continuariam subindo para sempre. Era uma época marcada por um otimismo quase cego. Bancos ofereciam crédito com facilidade. Investidores compravam ações com dinheiro emprestado. Esse sistema era conhecido como compra na margem. Na prática, significava que uma pessoa podia comprar ações usando apenas uma pequena parte do dinheiro próprio. O restante vinha de empréstimos. Enquanto os preços continuavam subindo, parecia uma estratégia perfeita. Quanto mais as ações subiam, mais investidores entravam no mercado. E quanto mais pessoas compravam, mais os preços subiam. Mas havia um problema estrutural escondido por trás dessa euforia. Os preços das ações começaram a subir muito mais rápido do que o crescimento real das empresas. Era uma bolha financeira. E como toda bolha, ela não poderia durar para sempre. Em outubro de 1929, a confiança começou a desaparecer. Investidores passaram a vender suas ações ao mesmo tempo. O pânico se espalhou rapidamente. O que começou como uma queda normal de mercado se transformou em um colapso gigantesco. Em poucos dias, bilhões de dólares em riqueza desapareceram. Bancos que haviam financiado investimentos começaram a quebrar. Empresas perderam acesso a crédito. Consumidores reduziram gastos. O sistema financeiro entrou em colapso. Mas o impacto da crise não ficou restrito aos Estados Unidos. A economia mundial daquela época já estava profundamente conectada pelo comércio internacional. Quando a economia americana desacelerou, o consumo global também caiu. Países começaram a importar menos produtos. E foi exatamente nesse momento que economias dependentes de commodities começaram a sofrer. Entre elas, o Brasil. Com o mundo comprando menos café, o preço internacional despencou. Milhões de sacas começaram a se acumular sem compradores. Armazéns ficaram lotados. Fazendas estavam produzindo mais café do que o mundo podia consumir. O preço do produto despencava cada vez mais, e milhares de produtores estavam à beira da falência. Se nada fosse feito, o impacto poderia ser devastador para toda a economia brasileira. Era uma situação que parecia impossível de resolver.
Produzir café demais significava queda nos preços. Mas parar de produzir significava destruir a renda de milhares de agricultores. Era um dilema econômico. Foi nesse contexto que uma figura política começou a ganhar destaque: Getúlio Vargas. Após a Revolução de 1930, Vargas assumiu o poder em um país mergulhado em crise econômica e instabilidade política. O novo governo precisava agir rapidamente. Se o preço do café continuasse caindo, toda a economia poderia entrar em colapso. Foi então que o governo brasileiro tomou uma decisão que à primeira vista parecia completamente absurda. Uma decisão que chocaria economistas ao redor do mundo. O governo começaria a comprar enormes estoques de café, milhões de sacas, e depois destruí-las. Sim, destruir café deliberadamente. Sacas inteiras eram queimadas, outras eram jogadas ao mar, algumas chegaram a ser usadas como combustível em locomotivas. Era uma cena que parecia quase surreal. Em um momento em que milhões de pessoas enfrentavam dificuldades econômicas, o governo brasileiro estava destruindo toneladas de riqueza. Mas havia uma lógica econômica poderosa por trás dessa decisão. Ao retirar grandes quantidades de café do mercado, o governo reduzia a oferta mundial do produto. Com menos café disponível para venda, o preço parava de cair. Era uma tentativa de estabilizar o mercado e impedir que toda a economia agrícola entrasse em colapso. Era uma tentativa de estabilizar o mercado. Na prática, o governo estava intervindo diretamente na economia para controlar preços e evitar um desastre maior. Hoje isso pode parecer uma estratégia relativamente conhecida, mas naquela época, a ideia de intervenção estatal na economia ainda era extremamente controversa. Durante décadas, a maioria dos economistas acreditava que os mercados deveriam se regular sozinhos. Se os preços caíssem, o próprio mercado encontraria um novo equilíbrio. Mas a Grande Depressão mostrou que a realidade era muito mais complexa. Em muitos casos, esperar que o mercado se corrigisse sozinho significava permitir que a economia entrasse em colapso. Alguns anos depois, um economista britânico começaria a formular uma teoria que mudaria completamente o pensamento econômico moderno. Seu nome era John Maynard Keynes. Keynes defendia que em momentos de crise profunda, os governos precisavam agir ativamente na economia. Segundo ele, deixar tudo nas mãos do mercado poderia prolongar crises e causar sofrimento desnecessário. O Estado deveria agir, controlar produção, estimular demanda e evitar colapsos de preços. Essa abordagem ficaria conhecida como keynesianismo, uma das mais influentes teorias econômicas do século XX. Mas existe um detalhe curioso nessa história. Antes mesmo dessas ideias se tornarem populares, o Brasil já havia aplicado algo muito parecido na prática, sem utilizar modelos teóricos sofisticados, sem grandes debates acadêmicos, mas tomando decisões pragmáticas para evitar um colapso econômico. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a crise continuava devastando o país. Milhões de pessoas estavam desempregadas, fazendeiros estavam perdendo suas terras, bancos continuavam quebrando. A economia parecia presa em uma espiral de colapso. Foi então que, em 1933, um novo presidente assumiu o comando do país, Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt lançou um programa gigantesco de intervenção econômica que ficaria conhecido como New Deal. O governo americano começou a intervir diretamente em vários setores da economia. Projetos públicos de infraestrutura foram criados para gerar empregos. Mercados agrícolas passaram a ser regulados. Programas de apoio aos produtores rurais foram implementados. Em alguns casos, o governo chegou a pagar agricultores para reduzirem sua produção. O objetivo era exatamente o mesmo que o Brasil havia buscado anos antes: reduzir a oferta, estabilizar preços e impedir que a economia continuasse se deteriorando. O New Deal se tornaria um dos programas econômicos mais famosos da história dos Estados Unidos e um marco na adoção de políticas inspiradas nas ideias de Keynes. Mas olhando para trás, alguns historiadores econômicos perceberam algo curioso. Antes mesmo do New Deal, antes mesmo da teoria de Keynes ganhar destaque, o Brasil já havia experimentado políticas semelhantes para enfrentar uma crise econômica devastadora.
Isso não significa que os Estados Unidos copiaram diretamente o Brasil. A história raramente funciona dessa forma tão simples, mas mostra algo fascinante. Em momentos de crise, diferentes países podem chegar a soluções semelhantes, mesmo sem coordenação direta. E às vezes, essas soluções surgem em lugares inesperados. A história econômica costuma ser contada como se todas as grandes ideias viessem da Europa ou dos Estados Unidos, mas a realidade é mais complexa. Em meio ao caos da Grande Depressão, um país da América do Sul tomou decisões ousadas para salvar sua economia. Decisões que na época pareciam loucura, mas que ajudaram a estabilizar um setor inteiro. E talvez anteciparam uma das ideias mais importantes da economia moderna. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor como o dinheiro realmente funciona, aproveite agora e se inscreva no canal. Aqui exploramos temas como economia, dinheiro, poder e os bastidores do sistema financeiro global. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. E ative também o sininho de notificações. Assim você não perde os próximos vídeos, porque ainda existem muitas histórias e muitos segredos sobre o sistema financeiro que quase ninguém explica. Obrigado por assistir até aqui. E lembre-se, o jogo do dinheiro continua acontecendo todos os dias. A diferença é saber se você está apenas jogando ou se você finalmente começou a entender as regras.